Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, Igreja Missional. Mês de agosto, nós vamos trabalhar pensar um pouquinho sobre a missão de Deus e a maneira como a igreja se engaja, a maneira como a igreja se envolve com essa missão que é de Deus. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso no mês de agosto. E no último final de semana, a gente encerra essa conversa, esse diálogo sobre a missão da igreja com a nossa conferência missionária. Então, vai ser um mês inteiro aí a gente falando um pouquinho sobre a missão de Deus. Quero pedir aí para você então me acompanhar, abrindo a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, eu peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração e que durante esse mês de agosto, nessa trajetória que nós vamos ter falando um pouquinho sobre o engajamento da igreja na missão do Senhor, que o Senhor desperte o nosso coração para essa tarefa tão importante. Aviva no nosso meio a tua obra e desperta o nosso coração para esse assunto tão importante, Deus. Faz dessa igreja uma igreja missionária, uma igreja comprometida com a obra do Senhor no mundo. E que ao lermos a tua palavra hoje, o nosso coração seja confrontado, consolado e ensinado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Atos capítulo 1, de 1 a 11. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem na promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Tautologia é uma expressão no português, na língua portuguesa, que define onde 2 palavras diferentes têm o mesmo significado. Isso é tautologia. 2 palavras ou palavras diferentes, elas apresentam o mesmo significado. É o mesmo que dizer
que tautologia é uma redundância. Ok? Por exemplo, pactual. Pactual é aquilo que pertence ao pacto. Tribal, o que pertence à tribo. Missional é uma tautologia. Missional é aquilo que pertence à missão. Né? O termo missional, ele não é um termo antigo. O termo missional é um termo recente nos nossos dias e no decorrer da história da missiologia e da igreja. É um termo recente. E o que é interessante é que tem muita coisa que vira moda. Não é? E no meio da igreja não é diferente. Muitas igrejas adotam a palavra missional sem ao menos entenderem aquilo que ela significa ou para aquilo que ela está apontando. Então, missional, a gente precisa primeiro entender o que é uma igreja missional, a gente tem que entender esse termo e o que ele significa no decorrer da vida orgânica de uma igreja. Não é? A maioria dos missiólogos, eles têm a mesma definição sobre o que é missional. Eles entendem que missional, acho que pode baixar um pouquinho para mim, Robson, por favor. Missional, os missiólogos dizem que é um enfoque da igreja, onde a igreja não está preocupada em programações. Não é uma igreja que está focada em programações e em eventos evangelísticos. Missional está muito relacionado à identidade da igreja. Ou seja, então, uma igreja missional, para ela se dizer, nós somos uma igreja missional, então a gente não tem que ficar pensando em eventos evangelísticos. A vida orgânica da igreja, ela deve pulsar com naturalidade o evangelho à medida em que a gente vai vivendo a nossa vida cotidiana. Então a gente não precisa de nenhum evento para ensinar para a gente como evangelizar. Isso é que a igreja missional diz. A gente não precisa fazer uma conferência missionária para ensinar as pessoas a evangelizar. Não, a gente pode fazer uma conferência missionária para pensar missões. Ok, ela tem o seu devido lugar. Mas a gente não precisa fazer um curso de evangelismo explosivo para falar do evangelho para as pessoas. Isso não é uma igreja missional. A igreja missional, ela desenvolve relacionamentos, ela aplica o evangelho à medida em que a vida cotidiana vai se desenrolando na nossa vida. Para a gente chegar nessa conclusão e pensar que a definição de uma igreja missional está na identidade da igreja, então a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é a identidade da igreja. Por exemplo, para a gente falar sobre a identidade da igreja, a gente tem que fazer algumas perguntas. Quem nós somos? Por que nós estamos aqui onde nós estamos? Outra pergunta importante que nos remete à identidade: como que nós devemos estar aqui? Não basta estar, a pergunta é como a gente deve estar. Quem somos nós? Qual é o nosso papel nesse mundo? Qual é o papel da Igreja Presbiteriana do Guará no DF? Qual é o papel da Igreja Presbiteriana do Guará no Brasil, na América Latina, na América do Sul e no mundo? Pastor, isso é muito grande. A igreja missional pensa assim. Ela não pensa apenas local. Ela pensa numa expressão que os missiólogos também têm usado. Ela é uma igreja glocal. Ela é global, mas é local. Uma junção de duas palavras. A igreja missional, ela é uma igreja glocal. Pensar na identidade da igreja. Quem nós somos. E para pensar a identidade da igreja, a gente tem um caminho que já foi trilhado há muito tempo. Sabe quando você entra no meio de uma mata e você vê aquela trilha?
E você diz assim, bom, vou seguir nessa trilha, porque essa trilha, alguém já passou por ela, é o caminho mais óbvio. Ok. Para se pensar sobre a identidade da igreja, nós temos um caminho óbvio. E o caminho óbvio para pensarmos sobre a identidade da igreja é nós observarmos a igreja pela via ou pela trilha da eclesiologia, o estudo da igreja. Michael Gorin, no seu livro A Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações, ele diz algo muito interessante sobre a eclesiologia no aspecto missional. Ele diz que a eclesiologia, ela tem uma função muito importante para a igreja poder recuperar o papel dela e poder recuperar a identidade dela enquanto igreja. Gorin está dizendo que a partir do momento em que nós dedicamos tempo para pensar a identidade da igreja, pelo caminho da eclesiologia, vamos estudar o que somos enquanto igreja, então a gente começa a resgatar a nossa própria identidade na missão de Deus. E ele diz mais, ele vai dizer que se nós não compreendermos quem de fato nós somos, e se nós não entendermos a nossa identidade enquanto igreja, se nós estivermos confusos para respondermos a simples pergunta, quem nós somos e a quem nós pertencemos, então a igreja, ela pode se tornar qualquer coisa de qualquer pessoa. Ela vai perder a sua identidade porque ela vai acabar abraçando aquilo que não é para ela abraçar. Ela vai acabar entendendo sobre si mesma aquilo que ela não deveria pensar sobre si. E eu concordo com Gorin. Eu concordo que para a gente pensar uma igreja missional e tratar da identidade da igreja, eu concordo que nós temos que trilhar pelo estudo da eclesiologia. Porque quando a gente pensa eclesiologicamente, quando a gente entra no assunto da eclesiologia, nós vamos tratar de assuntos que a gente gosta de pensar. Nós vamos pensar sobre a estrutura da igreja. Falar sobre a eclesiologia, nós vamos falar sobre os sacramentos da igreja. Falar sobre a eclesiologia, nós vamos falar sobre a disciplina na igreja. Falar sobre a eclesiologia, nós vamos ter que falar dos ministérios da igreja. Como é que a gente se desdobra enquanto ministério? O Gorin tem muito tempo de ministério. E o livro dele é fantástico. Mas eu preciso dizer que, antes dessa abordagem do Gorin, em dizer que, para entendermos a identidade missional da igreja, nós temos que trilhar pela eclesiologia, eu acredito que há um passo anterior a esse. Aliás, eu não vou chamar de passo. Eu vou chamar de um outro caminho paralelo e que não é tão trilhado. É aquele caminho que quando você olha, você vê que tem muito mato e você diz assim, não, eu não vou entrar por aqui, porque quem entrou por aqui foi muito doido, entrou umas 2 ou 3 vezes, eu vou andar por aqui que o caminho está mais evidente. Eu acredito que há um outro caminho. Isso necessariamente não quer dizer que a gente pensar a identidade da igreja na eclesiologia está errado. Não. Eu só quero dar prioridade para um caminho que para mim antecede a esse. E o caminho pelo qual eu quero apontar para nós pensarmos a nossa identidade missional enquanto igreja, para mim não está na eclesiologia. Para mim está na Trindade Santa. E pensar na Trindade é a gente pensar na relação trinitariana, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como a base da missão da igreja no mundo. Eu estou dizendo que, para entendermos a nossa identidade missional, nós não temos que pensar em estrutura, nós não temos que pensar em liturgia, nós não temos que pensar em bancos adequados, nós não temos que pensar em ar-condicionado refrescante, nós não temos que pensar num cafezinho aconchegante, nós não temos que pensar numa estrutura bonita e bela, nós não temos que pensar em músicos gabaritados e competentes, nós não temos que falar sobre a estrutura de som que funciona muito bem, nós não temos que falar sobre o áudio da igreja que é muito bom, não. Isso é eclesiologia. Para falarmos sobre a identidade da igreja, nós temos que trilhar um outro caminho.
E o caminho sobre o qual agora eu sugiro para que nós venhamos a trilhar é a relação trinitariana Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela é a base da missão, não é o nosso ambiente. Eu optei em dizer que o primeiro caminho é a relação trinitariana, não é porque eu inventei ou porque eu simplesmente quis discordar do Michael Gorin, de modo algum. Eu estou dizendo que o caminho é a relação trinitariana porque o texto que a gente leu me dá essa indicação. Inicialmente, quando a gente lê o capítulo 1 de Lucas, de Atos, e por que também não dizer de Lucas? Porque é o mesmo autor, são 2 livros, ele escreveu 2 livros. O primeiro livro é o Evangelho e o segundo livro é Atos dos Apóstolos. É o mesmo autor. Para a gente entender Atos, a gente tem que ler o primeiro livro, o Evangelho. Ele está continuando a falar sobre a obra de Jesus. Quando nós lemos o livro de Atos, o segundo livro de Lucas, e no capítulo 1, ele já está logo dizendo que a missão pelo qual a igreja está inserida está essencialmente ligada à obra de Cristo. E ele fala de Cristo de 3 maneiras no capítulo 1. Primeiro, no capítulo 1, versículo 3, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Ele diz que Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Segunda maneira como ele fala de Jesus, ainda no versículo 3, ele fala que esse Jesus que ressuscitou é o Senhor que reina. Ele diz, e aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele estava falando a respeito do reino do qual ele reina. Terceiro modo como Lucas registra a respeito de Jesus. Capítulo 1, versículo 11, o último versículo que a gente leu na leitura hoje. Ele diz, e esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Ele fala da parousia, ele fala da volta de Jesus. Ressurreição, reino e a sua segunda volta. Se eu e você desistirmos da missão, nós estamos desistindo da obra de Cristo. Se eu e você dermos justificativas e desculpas para não nos envolvermos com a missão que é de Deus, nós estamos desistindo da obra de Cristo, porque a missão tem como base a obra de Cristo. Segundo lugar, por que eu estou dizendo que o caminho é o caminho da Trindade? Lucas fala sobre o Pai no versículo 4. Ele diz assim, olha, vocês não devem sair de Jerusalém e vocês devem esperar a promessa do Pai. Veja que interessante. O Pai primeiro oferece ao mundo quem? O Filho. E agora o Pai decide oferecer o quem? O Espírito. Isso é muito poderoso. O Pai entrega o Filho e depois ele entrega o Espírito. Terceiro lugar, porque eu estou dizendo a respeito da Trindade, porque obviamente no versículo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Atos 1, versículo 8, ele está falando sobre o Espírito Santo, como a evidência da promessa do Pai. O Pai prometeu derramar sobre vocês o Espírito Santo, está aí, o Espírito Santo caiu sobre vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A base missional não se encontra no estudo eclesiológico apenas. A base missional se encontra na relação trinitariana. E entender a relação trinitariana vai nos ajudar a perceber quem nós somos enquanto igreja missional no mundo. Perceba que no versículo 8 de Atos, no capítulo 1, perceba que o Espírito Santo ele foi enviado. E o Espírito Santo foi enviado
assim como o Filho foi enviado pelo Pai. E o que é mais significativo nessa história é que assim como o Filho foi enviado pelo Pai, e assim como o Espírito Santo também foi enviado, agora a igreja é também enviada. Vocês estão percebendo esse caminho? O Filho foi enviado, o Espírito Santo foi enviado, e agora através da obra de Cristo e do poder do Espírito Santo, a igreja também é enviada. Ou seja, eu e você, a gente não pode sair das portas para fora desta igreja, ou deste lugar de encontro, se nós não entendermos que quem nos capacita a ir ao mundo é a obra de Cristo, o envio de Cristo e o envio do Espírito Santo pelo Pai. Em duas ocasiões diferentes, Jesus disse o seguinte: ele diz assim para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Numa outra ocasião, ele diz assim: porque quando eu for, o Pai vai lhes enviar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Ou seja, sabe qual é o tipo de relação que a Trindade Santa mantém? A relação que a Trindade Santa mantém é uma relação de envio. O Pai envia o Filho, o Pai envia o Espírito Santo, porque a relação trinitariana é uma relação de envio. E agora, a igreja recebe da mesma influência. E para isso, a igreja ela é impulsionada pelo poder do Espírito Santo, aquele que foi enviado. E a questão dessa identidade missional, ela é tão forte no texto, que o verbo que se segue no versículo 8, está escancarando a respeito desse assunto. Diz o versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis. O verbo ser é a evidência da identidade da igreja. É interessante que o verbo aqui não é verbo fazer, como a gente está acostumado em Mateus 28, ide fazei discípulos. O verbo aqui não é fazer, o verbo é ser, porque o foco em Atos 1:8 não é tarefa, o foco é saber quem nós somos. E quando eu e você descobrirmos quem de fato nós somos, nós vamos então depois conjugar o verbo fazer. Quando a gente fala de missão, o primeiro verbo que vem na nossa mente é fazer. Fazer algo. Eu preciso ir. Eu preciso contribuir. Eu preciso orar. Esse tripé tão conhecido. Eu preciso fazer. Não é fazer. É ser. Se a igreja ela sabe quem ela é, ela vai cumprir a missão de Deus na tônica do ser, não do fazer. A base missional não é tarefa. A base missional é um movimento. Porque cumprir tarefa só conduz a igreja ao seu aspecto enquanto instituição. Para cumprir tarefa, a gente é muito bom enquanto instituição. E a gente às vezes vacila nesse negócio. Quando a gente sabe quem de fato nós somos, tendo como base a relação trinitariana, entendendo isso, nós não vamos nos preocupar em fazer, nós não vamos nos preocupar com instituição, nós vamos nos preocupar com o movimento de Deus. E há uma diferença entre instituição e movimento. David Bosch e Tim Keller, eles falam sobre essa diferença. A diferença entre
instituição e movimento. E eu achei muito pertinente o que o David Bosch, no seu livro Missão Transformadora, fala sobre essa diferença. O Bosch diz o seguinte, que no decorrer do tempo, a comunidade de Jesus, no início da história, ela era um movimento. Viu? Ela era um movimento que foi crescendo, crescendo e tomando conta da gente. Mas a partir que a história vai se desenrolando, David Bosch diz que a igreja deixou de ser evidenciada como movimento e passou a simplesmente a se tornar como mais uma nova religião no mundo, a qual nós chamamos de cristianismo. E essa religião nova formada, a partir dos séculos, conduziu a igreja a ser muito mais uma instituição e deixou de ser um movimento no mundo. E aí o Bosch vai dizer que a instituição, ela conduz a igreja a um conservadorismo doentio, enquanto o movimento, ele é progressista, ele conduz a igreja para crescer, ele empurra a igreja para frente. A instituição, ela é conservadora. Não, a gente não pode fazer isso, porque isso é muito novo, a gente não dá conta. Não, nós temos os pilares históricos da nossa igreja, a gente não pode fazer tanta mudança. Não, o pastor tem que estar de terno. Essa já caiu há um tempo. Graças a Deus. Glória a Deus, né, Rogério? O Bosch vai dizer que a instituição, ela sucumbe diante das influências externas, ou seja, por conta da demanda do mundo, a igreja cede às pressões externas, então ela se molda ao mundo como instituição. Enquanto movimento, a igreja, ela não sucumbe às influências externas, bem no contrário. Como ela é um movimento, ela é ativa e ela influencia o mundo ao invés de ser influenciada. A igreja, enquanto instituição, está sempre olhando para o passado. Aquele tempo era muito bom. Pastor X, Y e Z eram fantásticos. Aquele tempo era um tempo maravilhoso. Eu, particularmente, gosto muito de reverenciar a história do passado dessa igreja. Porque se hoje nós estamos nesse lugar, é porque homens sonharam com esse lugar. E todos os pastores que passaram por aqui fazem parte da história dessa igreja, querendo você ou não. Você gostando desses homens ou não. Foram homens que Deus levantou para estarem aqui. Com muito tempo ou com pouco tempo de ministério. O problema é que quando a igreja vira instituição, ela vai sacramentar o seu passado. O movimento empurra a igreja para olhar para o futuro, respeitando o seu passado. Deixa eu tentar dar um exemplo disso, do que é ser instituição e ser movimento. Para vocês não dizerem que eu não estou tirando isso da Bíblia, não é? Em Atos nós temos duas igrejas. Você tem a comunidade de Jerusalém e você tem a comunidade de Antioquia. O espírito pioneiro da comunidade em Antioquia, que era uma igreja extremamente missionária, o que fez com a igreja em Jerusalém? A igreja de Jerusalém disse assim: opa, o que está acontecendo com aquele povo lá? O que está acontecendo com aquela igreja? Esse espírito pioneiro da igreja em Antioquia levou a igreja de Jerusalém a fazer algumas inspeções na igreja em Antioquia. A igreja de Jerusalém sai de Jerusalém e vai inspecionar a igreja em Antioquia para saber o que é que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a preocupação da igreja em Jerusalém não era com a missão. A preocupação da igreja de Jerusalém não era a expansão do reino, era com a consolidação. A preocupação da igreja em Jerusalém não era com a graça, sendo estendida para quem não merecia. A preocupação da igreja em Jerusalém era com a lei. A preocupação da igreja em Jerusalém não era em cruzar as fronteiras. A preocupação da igreja em Jerusalém era
vamos nos fixar, nós temos que nos fortalecer aqui primeiro. A preocupação da igreja em Jerusalém não era com a vida de outros que estavam sendo salvos pelo Evangelho. A preocupação da igreja em Jerusalém era com a doutrina. A doutrina dos apóstolos tem que permanecer. O foco da igreja de Jerusalém era o firmamento ou o estabelecimento da instituição, e não com o movimento. É possível a gente ser igreja e ser meramente instituição, sem se envolver com o movimento de Deus no mundo. Mas aí eu fiz o diálogo de David Bosch com Tim Keller, e o Tim Keller traz uma outra vertente. O Tim Keller, num livro fantástico, Igreja Centrada, ele fala sobre a convergência entre uma igreja que é instituição e que ao mesmo tempo ela pode ser movimento. E o Tim Keller diz que essa convergência se dá quando tudo que é institucional na igreja, porque a gente não dá conta de deixar de ser institucional. Ele diz que tudo aquilo que é institucional na igreja acaba se tornando pessoal. Tudo que é institucional não fica impessoal para as pessoas. Não, é pessoal, é informal. E mais, a instituição acaba se tornando um movimento quando tudo aquilo que ela faz acaba comunicando a todas as pessoas que estão na igreja. Por exemplo, uma pergunta simples que a igreja missional ela deve fazer para si mesma. Por que na hora dos hinos a gente tem que ficar em pé? Alguém já disse isso? Alguém já explicou isso? Faz parte da instituição e daqueles que estão dentro da instituição sabem. Mas os que estão de fora, levanta, senta, levanta, senta. O que é isso? O que está acontecendo nessa igreja? Por que isso acontece? Qual é a razão disso? A igreja missional pensa assim. Por exemplo, o que é que o Tim Keller está querendo dizer com a convergência de instituição e movimento? Quando você vem aqui na frente e fala, hoje nós vamos ter um encontro da UMP. O que é isso? É comida. O UMP é um prato. Se entra um jovem aqui com sérios problemas na família, e ele diz assim, hoje eu vou entrar nessa igreja, e é a última chance que eu dou para mim. E se Deus de fato existe, eu saio daqui e não vou cometer suicídio. Mas se Deus não falar comigo hoje, eu tiro a minha vida. E você chega aqui e diz assim, jovens, nós vamos ter um encontro da UMP. Vamos ter a reunião da SAF, departamental da SAF. Orou em línguas. Porque se chega uma senhora na igreja, sofrendo de depressão, porque perdeu o marido há 2 anos, e os filhos a rejeitam, e essa mulher chega na igreja e diz assim, porque aqui na igreja eu quero encontrar um lugar para o meu coração, e ela ouve que tem senhoras que vão fazer uma departamental da SAF, não está claro? A igreja missional se preocupa com isso. O Tim Keller está dizendo que nós podemos ser institucionais, mas podemos fazer parte de um movimento. Ao invés de você dizer, vamos ter uma departamental da SAF, a igreja missional diz assim, senhoras, você que pode estar só, você que pode estar sofrendo, nós temos outras senhoras que podem abençoar a sua vida com as suas histórias, tomando um café, fazendo um crochê. Você pode fazer parte dessa história. Amanhã essas mulheres vão se reunir. Elas podem orar por você. Ao invés da gente focar em atas, nós focamos em corações.
Isso é a igreja missional. É a convergência da instituição junto com o movimento. Quando nós sabemos quem nós somos, nós nos envolvemos com o movimento de Deus no mundo. Quando nós sabemos quem nós somos, a arma institucional que nós temos se torna um movimento. E fazendo isso, nós acabamos por nos preocupar em de fato sermos testemunhas para o mundo e sermos testemunhas para as pessoas que entram na igreja. O versículo 8 ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E eu fiquei pensando, à medida que eu preparava essa mensagem, o que seria que ser testemunha? Ser testemunha é você se comprometer com o testemunho do verdadeiro evangelho e você pagar o preço por ele. De que no trabalho vão zombar da sua cara porque você é testemunha do verdadeiro testemunho do evangelho. Isso é ser testemunha. E a testemunha, ela se compromete em fazer que todos ao seu redor conheçam do evangelho que ele vive. Veja, não é que ele conhece, ele vive, porque ele sabe quem ele é, ele não faz, ele é. Ele não conjuga o verbo fazer, ele conjuga o verbo ser. Eu sou. E quando Jesus chama a igreja primitiva para ser testemunha, tem muita gente que fala, né, que a palavra testemunha aqui é mártir, né? E é isso mesmo, no original é mártir, ou seja, você tem que estar disposto a dar a sua própria vida para testemunhar do evangelho. Pô, isso soa tão bonito, soa corajoso, né? Mas nesse texto aqui, quando Jesus chama eles para serem testemunhas, implica em muito mais do que coragem. Porque ser testemunha aqui implica em uma igreja equilibrada. O que eu quero dizer com equilíbrio? Veja no texto. Eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A pergunta é: onde é que está o equilíbrio no texto? Quando o texto diz: vocês devem ser testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, e na Samaria, e até aos confins da terra. Tanto em, como, e até. O movimento que você tem da igreja e o desafio do Senhor para a igreja primitiva, que se estende para nós hoje, é que a igreja ela se desloca para o mundo em todos os seus setores e ela se desloca para o mundo ao mesmo tempo. Ela é uma igreja equilibrada, porque ela não está focada apenas em Jerusalém. Não, ela está, ao mesmo tempo que ela está em Jerusalém, ela está também na Judeia, e ao mesmo tempo que ela está preocupada com Jerusalém e Judeia, ela também atinge a Samaria e ela atinge os confins da terra. Você já ouviu pessoas, ou igrejas, ou líderes, e por que não pastores, dizendo assim, você chega assim: pastor, vamos plantar uma igreja? Vamos plantar uma igreja? Aí o pastor diz assim: meu irmão, vamos fortalecer primeiro Jerusalém. E aí quando a gente ficar forte, quem sabe a gente parte para a Judeia. Ou então, quando você diz assim: pastor, vamos investir em missões? Vamos adotar mais 2 missionários?
E aí a liderança diz assim: bom, vamos tentar estruturar melhor aqui o nosso lugar, porque afinal de contas nós temos um sonho com um novo projeto da igreja. Então não dá para a gente adotar mais 2 missionários, porque o nosso primordial foco é a gente construir. E aí a gente deixa de pensar nos confins da terra para pensar em Jerusalém. Não, é errado pensar em Jerusalém? Desde que você pense na Judéia ao mesmo tempo. Desde que você pense ao mesmo tempo na Samaria. E desde que você pense ao mesmo tempo no Japão. Em Vladivostok. Existe esse país? Eu me lembro quando eu jogava War. Vladivostok. Esse pensamento dizia assim: vamos focar primeiro em Jerusalém para a gente alcançar depois o mundo. Sabe que pensamento é esse? Institucional. Porque se for movimento, o movimento nos empurra a cumprirmos a missão de modo equilibrado no mundo. Quando é movimento, nós nos preocupamos no Guará. Quando é movimento, nós nos preocupamos no DF, com o DF. Quando é movimento, nós nos preocupamos com o Brasil. Quando é movimento, nós nos preocupamos com o mundo. E tudo isso ao mesmo tempo. Nós não podemos nos preocupar com o Guará apenas. Nós temos que nos preocupar tanto no Guará como ao mesmo tempo em Brasília, no Brasil e no mundo. Isso é movimento. Ser uma igreja missional é você ter esse equilíbrio no desdobramento missionário. Não é você se preocupar apenas com o seu celeiro, mas é você ter visão mundial na disseminação do Evangelho. Não é uma visão local, rural, é uma visão mundial. Você está preocupado com o mundo? Quando a gente diz assim, vamos fazer missão no mundo, a gente não pode apenas fazer evangelismo no hospital que está ao nosso lado. Por que a gente não pode pensar em países onde o hospital foi destruído por bombas e crianças amputadas por conta da guerra civil não tem hospitais, não tem hospital? Vamos pensar no nosso Jerusalém? Vamos. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa aqui, a gente tem que pensar no mundo. Isso é uma igreja missional, que se preocupa de modo equilibrado aqui e lá, ao mesmo tempo. Mas o que implicava para a igreja ser testemunha nesses lugares? Quando Jesus diz assim para a igreja, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia, na Samaria e até os confins da terra, o que isso implicava? Vamos tentar entender um pouquinho isso. Primeiro, ser testemunha em Jerusalém era você se comprometer com a sua casa patriotal. Era conhecer o cenário opressor político que oprimia Jerusalém na época da igreja primitiva. E ao mesmo tempo que você conhecer aquele lugar onde você está inserido, onde você cresceu e onde você viveu, você se compromete com o evangelho naquele lugar. Como é que estava Jerusalém nesse momento? Uma loucura. Jerusalém estava de cabeça para baixo. E testemunhar de Cristo ali era se envolver num momento muito turbulento, nesse momento religioso, truculento que Jerusalém estava vivendo por conta da morte e da ressurreição de Jesus. Lucas nos conta a história. João nos conta a história. Os evangelhos nos contam a história de como Jerusalém estava para baixo, de cabeça para baixo com a morte e a ressurreição de Jesus. E uma das histórias registradas diz que 2 discípulos de Jesus, quando Jesus morre, eles saem de Jerusalém e voltam para sua aldeia
em Emaús. No meio do caminho, Jesus aparece e eu não sei como eles não reconhecem a Jesus. A conversa foi tão boa, o coração deles estava pegando fogo, porque Jesus falava das Escrituras para aqueles dois homens. E quando eles chegam nas suas casas, na sua aldeia, os dois discípulos chegam para Jesus e dizem assim: não vá embora, a conversa está tão boa, eu vou fazer um café para você, um pão de queijo, não vá embora, entre, vamos jantar, eu vou ali no mercado então, eu faço uma picanha, mas não vá embora. Se todos fizessem isso, uma visita pastoral, hein? Jesus entra, senta à mesa, pega o pão de queijo, abençoa, oferece. Eles percebem que é Jesus, mas Jesus já não está mais entre eles. E o que é que esses dois discípulos fazem? Eles não terminam o jantar. Eles se levantam e voltam para Jerusalém, para o ninho da cobra. Voltam para Jerusalém, onde tudo está de cabeça para baixo. Porque se engajar com a missão também é se engajar com a Jerusalém. Uma igreja missional não vira as costas para o problema da cidade onde a igreja está inserida. Se nós vamos dizer que somos uma igreja missional, nós não podemos virar as costas para os problemas de Brasília e do Guará. Se nós somos uma igreja missional, nós não vamos virar as costas para a prostituição instalada no Guará, para os homens maldosos que assaltam no Guará, com propagandas de uma espiritualidade vazia e egocêntrica e que engana e que conduz ao abismo. Se nós somos uma igreja missional, nós vamos colocar a nossa boca para fora. Uma igreja missional, ela não fica escondida no gueto institucional. Uma igreja missional, ela não aceita ser empurrada para uma esfera escura da sociedade e privada, onde se diz assim: vocês aí da igreja presbiteriana do Guará, vocês têm que ficar privados no aspecto religioso. Não, nós vamos alcançar a sociedade como um todo, e o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Uma igreja missional assume com coragem o envolvimento na cidade em que ela está inserida. Era isso que significava ser testemunha em Jerusalém. E Jesus continua: ser testemunha na Judéia. Judéia era uma região maior de Jerusalém. E o contexto é óbvio. Ser testemunha na Judéia era eles também pensarem numa região maior de Jerusalém. Era eles poderem, de alguma forma, expandir o testemunho do Evangelho a tal ponto de não influenciar apenas Jerusalém, mas de influenciar toda uma região maior, uma metrópole. A igreja missional, ela não pensa apenas aqui. A igreja missional, ela pensa num todo. Ela pensa num bloco. Até onde a igreja não consegue estar inserida, ela pensa. Porque ela quer ser relevante numa região, ela quer ver transformação de uma região e não de uma cidade apenas. E como é que a gente faz isso? A gente pode começar a preparar os nossos irmãos e as nossas irmãs, não apenas para serem bênção em ministérios dentro da igreja. Nós temos que aprender a preparar os nossos irmãos para ocuparem lugares estratégicos na sociedade, para serem agentes de transformação social, transformação no mundo, e alcançar uma região maior. Uma região que às vezes o nome da igreja não chega, mas o cristão vai. O problema é que às vezes a gente quer muito fruto para a gente, e a gente não quer fruto para o reino. E quem disse que todo mundo tem que estar aqui? Você vê um monte de pastor se arranhando, se brigando por conta dos seus egos aflorados, maquiados, dizendo, tem que todo mundo estar aqui, brigam,
para terem uma igreja enorme de membro. E eu lá quero uma igreja enorme de membro, eu quero que o reino venha, seja aqui ou seja lá. Se for aqui, amém. Se não for, amém. Terceiro, ser testemunha em Samaria. Aqui é complicado. Ser testemunha em Samaria é muito complicado. Porque ser testemunha em Samaria, a igreja iria precisar fazer um exercício muito forte. Eles implicaria na suspensão preconceitual daquele discurso judeu em dizer assim, o puro judeu somos nós. Samaritano, vocês não são o puro judeu. Vocês merecem o nosso menosprezo. Aliás, vocês merecem das migalhas que nós comemos da mesa. Para o judeu, samaritano era mestiço. E a relação entre os dois era uma relação de preconceito, que imperava nessa relação entre eles. Testemunhar em Samaria implicaria na igreja em ter que ultrapassar a barreira social e incluir no reino de Deus aqueles que eles mesmos tinham excluídos. Esse aqui eu não quero aqui na igreja. Esse grupo eu não quero aqui. Esse grupo não se identifica aqui. Sabe o que é ser uma igreja missional? A igreja missional ela está preparada, está pronta e aberta para receber quem quiser entrar. Quem pode entrar aqui? A pergunta não é quem pode entrar. A pergunta é quem pode tomar café com você ali. Aliás, a pergunta não é nem quem pode entrar e quem pode tomar café ali com você. A pergunta é quem daqui que chega pode ir na sua casa e tomar um café com você na sua casa e você falar do evangelho para ele. E você inserir na sua vida. A igreja missional, ela rompe o preconceito e vai aonde alguns não querem ir e fala com aqueles com quem muitos não querem falar. Quarto, ser testemunha nos confins da terra. Obrigado. Quando você casar, a mulher vai ser só sua. Amém. Está chegando o dia, irmão. Esse que eu te digo. Quarto, ser testemunha nos confins da terra. O que isso implicava para a igreja? Aqui. Que loucura isso. Porque implicaria em eles ter que se comprometer em buscar aquilo que eles não sabiam que tinham do lado do mundo de lá. Se comprometer com os confins da terra é você se comprometer a ir num lugar onde você não tem a mínima noção do que você vai encontrar e quem você vai encontrar. Por exemplo, os judeus eles eram circuncidados. Se comprometer com a missão até os confins da terra implicaria em eles receberem aqueles que não viveram dentro do contexto e da prática religiosa judaica da circuncisão, que foi o que aconteceu em Atos, a discussão que teve na reunião em Jerusalém, onde também Paulo teve que discutir com eles. E agora? Os gentios estão se convertendo, vamos circuncidar esses homens? Sendo que o próprio Senhor já tinha dito para eles, vocês não têm que ser circuncidados na pele, vocês precisam da circuncisão no coração de vocês. Mas ser instituição aflora na nossa pele. É mais fácil ser instituição do que fazer parte do movimento.
Então, ser testemunha nos confins da terra implicaria eles alargarem a tenda e ultrapassar uma barreira que eles não tinham a mínima noção do que eles iriam encontrar do outro lado. O máximo que eles tinham eram os samaritanos. Ok, a gente sabe como é que a gente lida com esse lixo, com essa escória, com esses pecadores. Agora, dali, como é que a gente faz? O que tem para lá? Ser igreja missional é a gente se preocupar em ir ao encontro de pessoas que estão do outro lado da fronteira. E a gente não sabe o que vai encontrar do lado de lá. Eu fui para a Coreia. E quando nós, nos últimos dias da excursão, a gente viajou aí 2 horas para conhecer uma igreja de lata, cuja arrecadação dessa igreja era 75% dela para missões. Essa cidade era próxima à fronteira da Coreia do Norte. E tinha o motorista do ônibus, um cara muito engraçado. Eu, obviamente, não entendia nada do que ele dizia, mas ele era engraçado então 2 vezes, né? Ele era diácono da igreja Chinil, onde a gente ficou. E quando a gente chegou na fronteira, eu tive uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Nós nos reunimos, eu vi pela primeira vez na minha vida um cenário de guerra, aqueles arames farpados, enrolados, um monumento de um tanque de guerra que tinha sido detonado. E do lado de lá da fronteira você via a barreira, um carro. E eu ficava pensando, do lado de lá é a Coreia do Norte. E se você entrar, você não sai. Pode ser que você não saia. E se você sair, você sai para ser enterrado. Se é que eles não te enterram lá. E a gente fez uma roda, um círculo, para orar. E foi a primeira vez que eu vi aquele diácono orar e chorando. E chorando. E depois ele disse para o grupo: os pais e o irmão estão na fronteira do lado de lá. Ser missional é você se preocupar com a fronteira, sem saber o que tem do lado de lá, e clamar a Deus por aqueles que você nem imagina que existem do lado da fronteira, do lado de lá. O que a gente precisa compreender é que nós só vamos viver esse negócio de identidade missional e de igreja missional pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que capacitou a igreja de ontem, que capacita a igreja de hoje e que vai capacitar a igreja de amanhã a continuar a ser testemunha equilibrada aqui e ao mesmo tempo lá. Diz o texto: mas recebereis poder. E essa palavra poder, ela é muito importante para nós. Porque se a igreja missional, se ela entende que ela é regida pelo poder do Espírito, então ela compreende e ela vive essa realidade do poder. A gente não precisa ter medo de ser testemunha aqui em Jerusalém, e ao mesmo tempo na Judéia, e ao mesmo tempo na Samaria, e ao mesmo tempo nos confins da terra. A gente não precisa ter medo e se envolver com a missão urbana em Brasília, e ao mesmo tempo se envolver com a missão no Oriente Médio, e se envolver com a missão na Índia, e se envolver com a missão na África, e se envolver com a missão na Europa. A gente não precisa ter medo. Por quê? Porque quem nos rege
é o poder do Espírito Santo. A igreja missional, ela sabe que ela não depende dos seus próprios recursos para ter sucesso. Ela depende do poder de Deus. A igreja missional, ela sabe que ela não depende da sua criatividade e nem da sua comunicação para ganhar as pessoas em Jerusalém. Ela ganha pelo poder do Espírito Santo. A igreja missional, ela sabe que ela não depende das estratégias missionárias que ela articula. Ela não depende dos programas, ela não depende do entretenimento que a igreja promove. Ela depende do poder de Deus. A igreja, quando ela é missional, ela sabe que ela não depende se a igreja é carismática, ou se ela tem inúmeros ministérios para segurar os visitantes. Não. A igreja, ela sabe que ela é igreja e que ela é missional, não é se ela é carismática, é se ela vive o poder do Espírito Santo. A igreja missional não depende de um líder. A igreja missional depende do poder do Espírito. Um poder que capacita cada pessoa da igreja. Você. Eu não estou falando que capacita a instituição, não. Capacita você. Você que está aí. Você que está me ouvindo. Você. O Espírito Santo capacita você a viver o Evangelho como um movimento. No seu trabalho, com seus amigos, na sua família, enquanto você vai ao mercado, enquanto você vai à padaria, em qualquer lugar. Porque você aproveita de todas as oportunidades para evidenciar o Evangelho de Jesus. A igreja recebe o poder para testemunhar. Mas sabe o que acontece aqui no texto? Para a gente finalizar, a igreja recebe poder, mas ela continua olhando para o céu. Não é isso? Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Você tem a promessa de que você vai receber o poder. Você tem ali visivelmente que Jesus morreu, ressuscitou e está subindo ao céu. E ele está dizendo: fiquem aí, porque vocês vão ser revestidos de poder. Você tem a promessa. E eles continuam olhando para o céu, meio que se despedindo de Jesus. E agora? O que vai ser da gente? O que vai ser da gente? Nós vamos viver o poder do Espírito Santo. Ele foi, e do mesmo jeito que ele foi, Jesus voltará para estabelecer o seu reinado eterno. Um reinado que vai de Jerusalém até os confins da terra. Porque todo joelho se dobrará e a missão chegará ao fim. Ser missional é você coparticipar desse grande evento divino que vai acontecer na terra. Ser missional é você testemunhar e você aguardar a volta do rei, compreendendo que a identidade missional da igreja está na Trindade. O Deus Pai, que vai e que foi até o homem quando ele peca no jardim. O Deus Filho, que se encarna, vira homem, para pagar a dívida do homem pecador ao Deus Santo. O Deus Filho, que vem ao encontro do homem para pagar a dívida. E o Deus Espírito Santo, que vem até a igreja e empurra a igreja para o mundo, para a rua, para sermos enviados como o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A identidade missional
está na compreensão, não de fazer, mas em saber quem nós somos, tendo como base a relação trinitariana, que é uma relação de envio. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ter medo de evidenciar o Evangelho em qualquer lugar, porque o Senhor está com você. Pense enquanto igreja missional. Jogue fora os jargões evangélicos e fale a linguagem das pessoas, sabendo quem você é diante do Rei. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, eu peço que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, porque para ser igreja missional a gente não quer ficar preocupado apenas em fazer, a gente deve saber primeiro quem nós somos. E eu peço para que a Tua graça nos invada, e que o Senhor faça dessa igreja uma igreja missional, uma igreja engajada com Brasília, mas uma igreja também engajada com o mundo, com as fronteiras pelos quais a gente não tem a mínima noção do que a gente vai encontrar. Mas leva essa igreja a ser uma igreja missional, uma igreja relevante aqui e ao mesmo tempo no mundo. Estenda, Senhor, os nossos braços, nos faz tocar o mundo, nos dê uma visão mundial e não apenas uma visão local. Que sejamos uma igreja local para a Tua honra e para a Tua glória. Faz isso em nós, em nome de Jesus.